Olá, alunos, olá, alunas, professores, professoras. Chegamos no ar mais um Sai Digital. Sai Digital número 40, aula 42, para você que está conosco, nos acompanha. Grandes temas. Grandes temas, e o de hoje é um grande porque ele repercute há décadas, certo, professor Laércio? E o interessante desse tema, professores e professoras, que os seus alunos não tinham nascido ainda. Exatamente. Iriam nascer praticamente 15, 20 anos, alguns depois que aconteceu este grande acidente. O nosso tema é justamente Chernobyl, desastre nuclear. O maior desastre nuclear da nossa história. Da nossa história. A palavra energia, Márcio, ela encontra uma repercussão em várias disciplinas. Então, quando nós pensamos esse tema, em particular você que trouxe esse tema à baila, ele vai diretamente ao encontro de uma transversalidade temática que qualifico como muito relevante. Por quê? Porque nós temos dimensões que afetam a física, Sim. a química, a biologia, a história, a geografia, a sociologia. Então, viu? Quase explodiu aí. É energia nuclear. É energia. Esse conluio de disciplinas é fascinante. Então, o que nós estamos dizendo aqui, em todas essas disciplinas, você pode debater esse assunto. E é claro, na produção de um texto. Aí é que entramos naquela máxima que defendemos aqui na dobradinha do Sai Digital sempre. Todo conhecimento que você tem, aluno, estudante, moço, moça, todo conhecimento que você angaria é valioso para uma redação. Todo conhecimento, não tem o conhecimento fragmentado. Todo conhecimento tem validade. E essa temática, puxa vida. Professor Marlos, acho que vale esse alerta. Professores, o que nós fazemos aqui é uma ideia integrada. Sim. Você pode notar que a partir do ano que vem, a partir de 2017, vai acontecer o seguinte: os livros didáticos do ensino fundamental e começar-se-á pelos livros do ensino fundamental integrados. Por exemplo, Geografia, História e Ciências estarão os três no mesmo livro, de forma integrada. O professor vai ter que saber fazer essa leitura para que o aluno seja treinado neste modelo. E nós já estamos fazendo isso há muito mais tempo para ajudá-lo a levar o seu aluno neste pensamento. O que o professor está dizendo é que o conhecimento em forma de uma gaveta, não serve. Que você abre a gaveta para os 50 minutos, 45, 50 minutos de uma aula de física, terminou a aula, soou a sineta, o sinal, o gongo, seja lá o que for a música, e fecha ali depois. Alguns uma sirene, né? Horrível aquilo. Então, daí você puxa outra gaveta, não, agora é biologia. Esta estagnação de conhecimento, sem que exista uma associação, isso está fadado a ficar para trás. Verdade, certo? Não tem mais... E aí a capacitação tem que começar do docente, porque ele é a locomotiva. Sim, ele que mostra para o aluno. Na integração, na medida em que o docente souber. Agora, se o docente ficar incapacitado de fazer isso, ele vai sofrer bastante. Vai. Então, reforçando o que o professor Marlos falou, aí tem história, física, tem sociologia. Sim. Ou seja, não tem, até arte. Se você pensar, a arte está envolvida no meio disso tudo. Já vamos mostrar que tem uma música, na segunda parte desse programa, a gente fala de uma música pensando na arte. E isso é importante que o aluno veja, que o aluno visualize. Você, professor, é o responsável para levar isso para o aluno. Energia é o motor. Aí, claro, a palavra motor aí, energia movimenta o motor, mas a energia é o que faz qualquer coisa se movimentar, qualquer revolução acontecer. Só que a energia nuclear causa um problema. Eu deixei um texto para você gravar, coloca lá, Michel, por favor, rapidinho isso aí, só para fazer a provocação. O mundo relembrou, nesta terça-feira, do dia 26/4, os 30 anos da catástrofe de Chernobyl. Onde? Na Ucrânia. O pior acidente com usina nuclear da história da humanidade, cujo número de vítimas ainda é um grande mistério. Então, só para nós entendermos aqui. Vou com o Reginaldo? Vou com o Reginaldo. Vamos lá. Só para nós entendermos. Esse mistério, por quê? Porque jamais as autoridades da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas jamais quis divulgar o seu erro crasso, o seu erro de proporções enormes, gigantescas. E por quê? Porque ainda hoje, 2016,
existe radioatividade naquela localidade. Não dá para viver. É uma região do mundo, não inóspita, como por exemplo a Antártida, os polos. Não é isso. Não se dá por causas naturais. Você não vive lá porque a radiação vai te matar. É só uma questão de tempo e a radiação em níveis inaceitáveis para o organismo. Aí é que entra o conhecimento da biologia. Sim. A biologia mostrando claramente que o organismo não consegue sobreviver. Logo começam coisinhas básicas, queda de unhas, queda de cabelo, dificuldades nisso, dificuldades daquilo. Alteração das nossas células, câncer e... E acabou. Simplesmente acabou. Então, eu toco na questão energia, não é, Laércio? Por quê? Porque aí você faz uma leitura histórica de que a humanidade precisava de energia no século XX. Isso é um fato. Sim. E matrizes energéticas diferentes. Então, o nosso aluno tem que entender que estamos discutindo uma matriz energética aqui, sim, que é a nuclear. Só que para chegarmos a essa matriz energética, que é a nuclear, muitas pesquisas foram feitas, essa história toda, mas chegamos a uma energia que, em hipótese alguma, é uma energia limpa e que não deixa resíduos. Aí você tem, e faça uma relação, Chernobyl e Fukushima. Essas duas relações são essenciais. Você tem Chernobyl de um lado, você vai ter mais tarde, claro, por uma ocasião natural, uma relação natural, né, do tsunami, mas você tem Fukushima também dentro desse sentido. Então são várias situações com usinas. Professor Marcos, vamos chamar um trechinho de um documentário da Euronews. Alunos e alunas, não vamos mostrar inteiro, tem 20 minutos esse documentário. Vamos ver aí 3 minutinhos, assim, no máximo deles, mas nesses 3 minutos, dá uma olhadinha no ambiente, parques de diversões abandonados, cidades abandonadas, um guia turístico acompanhando, mostrando a questão da radioatividade e depois você o assiste inteiro, tá bom? Então, e onde estão? Presta atenção que vários momentos vai mostrar um mapa. Onde estão as usinas por toda a Europa, depois as usinas mais velhas, a idade de cada usina, por favor, presta atenção nisso. Qual o tempo que uma usina pode existir? Tá? Grava essa ideia para que você possa depois escrever na sua redação. Acompanhe lá que o Michel vai soltar para nós esse filme. Neste episódio de Insiders, vamos até à Ucrânia para ver como o país está a lidar com as consequências de Chernobyl e com a energia nuclear. Vamos também até Besnau, na Suíça, a mais antiga central nuclear ativa no mundo. Em primeiro lugar, Chernobyl, 30 anos depois. Uma reportagem de Maria Koreniuk. Alexandra Shirota vive perto da zona de exclusão de Chernobyl. As suas memórias de infância estão estreitamente ligadas a Pripyat, a cidade mais afetada pela contaminação radioativa depois do desastre de Chernobyl. Alexandra leva-nos à sua cidade de infância a poucos quilómetros de distância, onde frequentemente organiza visitas para turistas e jornalistas. Passa o posto de controlo e leva-nos a ruas fantasmas e avenidas abandonadas da cidade onde há 30 anos morava com a família. Esta é a Praça Central de Pripyat. Em frente está o edifício do Palácio da Cultura. Na verdade, foi a minha segunda casa. A minha mãe trabalhava lá. E este é um retrato da Avenida Lenin, onde estamos agora. Esta foto foi tirada por volta de 1985, antes do acidente. Под этим завалом на первом этаже находится вход в мой класс, 3 Б. Algures entre estes escombros há uma entrada para a sala de aula onde eu estava no momento do acidente. Naquele dia 26 de abril, eu e todos os meus colegas tínhamos saído de manhã para a escola sem saber nada sobre o que tinha acontecido na central. Alexandre foi evacuado só no dia seguinte, depois de o reator de Chernobyl ter explodido. Por causa da exposição à radiação, passou 20 meses no hospital. A cidade permanece radioativa e o nosso guia aconselha-nos a evitar pisar o musgo e a poeira quando caminhamos pelas ruas. O nível de radiação gama aqui é 5 vezes maior do que os máximos sanitários. Isso não significa que todas as áreas da cidade têm o mesmo nível de radioatividade. Algumas zonas são mais carregadas do que outras. Por que razão não tenho medo? Porque estou em casa. Esta cidade habitou os meus sonhos durante anos. E porque as doses de radiação em 1986 eram tão altas que as atuais não chegam sequer a um quarto desse nível.
Enquanto Pripyat está totalmente abandonada, há pessoas que regressaram às aldeias na zona de exclusão de Chernobyl, apesar da radiação e de ser ilegal. Ivan Semenyo, que é um dos 6 habitantes da aldeia de Parishiv, a 7 quilómetros de Chernobyl, da cidade, regressou à sua aldeia natal 2 anos após o desastre. Ivan tem galinhas e um porco que alimenta com frutas e legumes e até mesmo cogumelos e frutos silvestres. Estiveram cá uns alemães a filmar, testaram o solo, a lenha, a cinza. Disseram que está tudo bom. Olha só, esse vídeo você precisa vê-lo inteiro, são 20 minutos. É um documentário, o melhor que eu já vi. Vale a pena, vem 20 minutinhos. O melhor que eu já vi. E ainda mais, 30 anos não é uma data qualquer. Não é uma data qualquer. E isso começa a... Esse acidente de Chernobyl e as suas 3 décadas reacendeu a discussão até onde o ser humano vai com esta energia. Justamente nessa busca dessa matriz energética. Uma matriz energética perigosíssima. E a história tem mostrado isso. É porque é o seguinte, se você, aluno ou aluna, achar um jeito de pegar e guardar a energia nuclear sem que ela vaze, você vai ganhar o prêmio Nobel do que você imaginar e vai ter uma estátua em cada país do mundo. Sério, se você achar um jeito de guardar a energia nuclear sem ela vazar, tá? Você vai ser prêmio Nobel de tudo, o que se imaginar. Você vai ser até prêmio Nobel da Paz. Só que não tem ainda um caminho para isso. A energia nuclear, ela permanece por milhares de anos. Por exemplo, o Brasil é o 6º país em acúmulo de energia nuclear, mas a natureza ela não tem problema nenhum. O Paraná, onde nós estamos gravando, tem muito urânio. A questão é quando ele é enriquecido. Aí, um espaçozinho de 2x2, onde tem o acúmulo de energia, quando isso vazar, mostra para nós lá, por favor, Michel, a ideia de onde está acontecendo, onde aconteceu o acidente, daí a gente vai ter uma ideia por onde ele se espalhou. Bem, Chernobyl, né, bem pertinho de Kiev, você está vendo aí, e olha para onde se espalhou toda a mancha de radioatividade. É claro, onde tem a mancha mais forte, a maior concentração, aí cidades foram abandonadas, o leite do gado, o trigo, batata, o que se cultivasse nessa região. Por que não seguiu para mais longe? É uma barreira de relevo, tá? Isso é questão de relevo. Por que uma parte não foi distribuída igual? O relevo tem bastante importância nisso. Já vou mostrar o ângulo dos reis depois para você avaliar. Tirou então uma fotografia mental. Vamos lá, volta este aqui. Tá aí a Ucrânia, Kiev, a capital, né? Bem pertinho do Mar de Azov, Mar Negro. E daí a região por onde se espalhou a radioatividade de Chernobyl. Beleza, Nécio? Importante a localização, né? Cada vez que você fala de um determinado acontecimento, se o aluno não sabe onde que é, ele busca isso no mapa, ele pega um atlas, dá uma googada. A visão geográfica. Sabe, quando ensinamos literatura, e alguns dos nossos alunos acompanham o nosso trabalho em literatura, eu sempre faço relações histórica e geográfica, no primeiro momento. Claramente, por quê? Porque a relação histórica ele tem que se situar quando aconteceu o período literário, porque ele foi influenciado pela história. Sim. A literatura é influenciada diretamente pelo fato histórico. Ponto. Segundo aspecto, localizar. Ele tem que localizar. Porque tem situações diferenciadas. Então, voltando lá para as bandas do arcadismo. O arcadismo foi mineiro. Ali, por quê? Porque a terra, a vila rica, riquíssima. Então, você tem a situação. Aí, quando se puxa para o romantismo, você está no Rio de Janeiro, porque era o centro do poder no Brasil e eram os bons costumes, os bons modos da sociedade. Então, da mesma forma, nós temos essa localização geográfica para mostrar a influência. Você citou muito bem, foi muito feliz ali nessa escolha de mapa, porque mostra as dimensões. Você disse há pouco, não é uma energia que vaza. Vaza e ela prejudica
pelo seu poder corrosivo. Eu falei, é pouco, não é energia limpa? Em hipótese alguma, ao contrário. É uma energia extremamente nociva. Mas aí alguém vai perguntar assim, sim, é nociva, por que o homem usa? Porque o homem busca matrizes. E matrizes poderosíssimas. Por quê? Porque ele quer viver mais plenamente no planeta que habitamos, e com uma condição melhor. Só que aí tem um preço, né? Quando você, nesse momento, a primeira palavra que me vem à cabeça é sustentabilidade. Então eu entraria nesse mérito. É sustentabilidade por quê? Porque se você cria matrizes tão complicadas assim, de geração de energia, claro que a sustentabilidade ela dar-se-á mais a um certo tempo, a um certo prazo. Depois disso nós corremos o seríssimo risco de essa sustentabilidade ruir. Vamos lá, grava algumas informações aí. Uma usina nuclear, para ela durar 30 anos, como você viu no filme, ela já passou do prazo de validade. Ela tem prazo de validade. E mesmo que você... Não há garantia, não há garantia. Mesmo que você pegue aquela área e a inutilize, ela está inutilizada. Jogaram um monte de concreto em cima dela. Essa energia pode vazar, ainda não existe uma segurança. Mas por que usa energia nuclear? Vou dizer, porque ela ainda é barata. A energia nuclear ainda é barata. A bronca está em não conseguirmos guardar. Veja, é claro, uma relação bem distante, mas possível, só para você, estudante, o colega professor sabe muito bem disso, uma relação possível com o famoso caso do Césio 137. Goiânia. Quando o Laércio falava isso, imaginei, imediatamente vem o famoso caso do Césio 137. Uma substância tão corrosiva, tão destrutiva, que o menor contato com o ser humano já é propício à destruição. O Césio era menos do que isso aqui que você está vendo na minha mão. Menos do que isso. E devastou um bairro... Opa, desculpa, tirei, né? Quebrei a perna de todo mundo, né? Era para mostrar assim. Aqui, era menos do que isso aqui, ó. Tá bom? Era menos do que isso. Daí o que aconteceu? Isso aqui destruiu a cidade de Goiânia. Escreva lá, Césio 147. Veja como isso funciona. A gente falou no 147, 137. Eu também esqueço o número, mas é o que é usado. Não, agora eu fiquei me policiando. Eu também fiquei, me deu aí o Césio de Goiânia, que é usado em hospital. Uma pessoa deixou cair, foi pro lixo. Um químico faz falta. Daí essa entrelaçamento. Engraçado, contando rapidamente, né? Isso caiu no lixo, alguém à noite revirando daí o lixão na cidade, num carrinheiro, uma espécie de carrinheiro. Eu lembro dos Simpsons, né, quando o Homer sai com aquele negócio nas costas, aquele negócio brilhando, levaram para casa, chamou o vizinho, olha que coisa bonita, não sei o que, a noite brilha, pega a marreta. Traz a marreta, desce o cacete naquilo. Pronto, poucas horas já estava todo mundo morto, a vizinhança também, e até hoje tem uma quadra inteira em Goiânia coberta de chumbo e concreto e o risco de vazar é enorme. Você está vendo agora que é Angra dos Reis, tá certo? Onde que está Angra dos Reis? Nesse pontinho ali, ó, entre o vermelho está Angra dos Reis. Claro, é uma região montanhosa, dá para ver ao fundo essa área da região montanhosa. Se tiver um vazamento, poucas pessoas vão morrer, a não sei quem mora ali na cidade de Angra. E a questão do mar, que as correntes marítimas podem levar para longe. Mas esta usina, se der um dano, o problema ambiental será enorme, enorme. E se pesquisarmos mesmo a questão de Angra para o Brasil sempre foi, historicamente, um problema, não foi uma solução. Tudo que se investiu em Angra, tudo que se colocou em Angra, jamais houve um retorno. Jamais você, Angra 1, Angra 2, jamais houve um retorno daquilo que se investiu ali, a não ser, é claro, sempre um perigo de uma situação, de uma intempérie, de algo que um dia possa trazer mais problema do que solução. E nós vimos, né, guardadas as proporções dessa informação, você acompanhou Mariana, a barragem. Você acompanhou ali o que havia. Ali havia detritos da exploração humana em torno do quê? Em torno de matrizes, de alguma forma. Resultado, você teve a devastação absoluta de toda uma região. Por quê? Porque há muitos lugares assim que são perigosos pela construção do homem para ter a sua sustentabilidade. A Mariana foi um desastre e será muito maior se Angra tiver esse problema. Sem dúvida. E quando você for para Fukushima e assim por diante, ou Chernobyl, pense, a mesma coisa pode acontecer em nosso país. E com o histórico que nós temos de planejamento quando se trata de serviço
público. Então, eu acho que vale a pena citar isso na redação. Vale porque esse planejamento nosso, ele é mal feito porque sempre se coloca o fio metal à frente e a possibilidade de você distorcer o processo. Dizer assim, eu participo de uma licitação, então eu ganho essa licitação, eu tenho condições de ganhar nesse contrato 10% do contrato. Puxa, já é alguma coisa, mas eu quero mais. Daí, então eu vou exorbitar. E aí vem uma palavra do mal, né? Me desculpe usar essa franqueza, mas uma palavra desgraçada que se chama aditivo. Sim. Aí você coloca no contrato que você fez e ganhou a licitação por um valor, mas aí você vai dizer que tem que fazer o reequilíbrio orçamentário, né? E aí você faz o quê? Simplesmente se coloca um aditivo. Aí o preço já subiu, catapultou. Mais onde catapultou também. E com isso nós temos no país essa situação infeliz da corrupção embrenhada em muitos lugares e por isso as construtoras têm neste ano 2015, mas sobretudo em 2016, elas têm ficado assim na marca da cal, ou seja, as construtoras têm mostrado o seu lado mais perverso, que ficava escondido. Sim. E agora, aí tudo isso, você vai dizer, não, mas tudo isso por quê? Porque nessa hora, cadê a confiabilidade para você construir uma usina? Ainda mais nesse com os porte. recursos todos, então você colocou ali 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões numa usina, e aí você fica assim, e quando acontecer alguma coisa? Perfeito. Então, só esses cuidados que nós temos, né, Lércio? Bom, estouramos nosso tempo. Ok. Pessoal, é um tema espetacular. Professores e professoras, leve isso para a sala de aula. Os nossos alunos precisam discutir. E demos aí para vocês alguns parâmetros, que vai da música, matérias de jornais e física, história, geografia, literatura. Grande abraço. Valeu, Lércio. Fechamos a conta? Até mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.